Salve galera do canal, antes de mais nada eu quero pedir para você que já é inscrito aqui no canal, não esquecer o like nem de compartilhar o link do vídeo com os amigos nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, seja bem-vindo, aproveita que você está aqui, já se inscreve, já curte, comenta, compartilha com um amigo nas suas redes sociais. E não esquece de ativar também o sininho de notificações para receber notificações de novos vídeos toda semana. Geralmente são 3 por semana, quando eu não me atraso um pouquinho aí, tá? Recapitulando de onde a gente parou, a gente começou a namorar no dia 14 de setembro de 2012. Foi no ano em que eu fiz 30 anos e ele era 8 anos mais novo do que eu. E isso era um problema para ele. Ele falava que depois de um tempo ele assumiu que tinha vergonha de mim, mas ele não assumia que era devido à idade. Mas tudo levava eu a acreditar que sim. E sim, gente, ele dizia claramente que tinha vergonha de mim. Ele foi morar comigo, eu dei, né? Só um minutinho. Melhorou. Não, é porque eu tava incomodado com a sujeira da bancada aqui. Sujeira não, bagunça, né? Porque aqui é o meu salãozinho e então como eu atendi um cliente hoje e vou atender outro daqui a pouco, deixei tudo bagunçado. Aí tava me incomodando no vídeo e eu dei uma arrumadinha aqui para fazer o vídeo para vocês ficar menos poluído visualmente. Recapitulando de onde a gente parou. No dia 14 de setembro de 2012, então, ele me pediu em namoro. Claro, por livre e espontânea pressão, não só minha, mas das pessoas que nos cercavam, que ficavam a todo tempo dando conselhos para ele, dando conselhos para mim, enfim. A gente começou a namorar, então. E como eu disse, né, foi estranho porque ele não sentia a mesma coisa que eu sentia por ele. Então ele me deu uma chance, segundo ele, para eu poder mudar isso dentro dele, né, o sentimento dele. Logo na sequência ele precisou de guarida, eu dei guarida para ele, ele acabou tendo uma discussão muito feia com o irmão, e o pai então pediu para que os dois saíssem de casa, eles já eram maior, e eu dei guarida para ele veio morar comigo, porém, o que ninguém sabia é que a gente dormia separado, porque a gente estava namorando, mas ele não queria, ele não se sentia bem em dividir o espaço comigo, Recapitulando, de onde a gente parou de novo, ele não se sentia bem, ele não se sentia confortável em dividir a mesma cama comigo, o mesmo ambiente comigo. Dentro da cabeça dele, a gente estava agindo como se a gente fosse... Pronto, acho que o cara entendeu que o Odaí não tá em casa. Eu não sei quem é o Odaí, mas enfim, deve ser algum vizinho aí da frente. Mas enfim, recapitulando mais uma vez, pela terceira ou quarta vez, nem lembro mais de onde a gente parou. Ele se sentia incomodado, para ele era como se a gente fosse casado e ele não considerava que a gente era casado, e realmente não éramos, né? Então, para isso não ficar dentro da cabeça dele, ele preferia dormir sozinho num canto, é tanto que ele queria dormir na sala e eu insistentemente falei: não, amor, fique com a cama, durma na minha cama, eu durmo no sofá. Então eu dormia no sofá na sala e ele dormia na cama no meu quarto. Isso durante um mês, mais ou menos. Aí depois de um mês de relacionamento, depois de um mês a gente dividindo a casa dessa forma, a gente passou a dormir junto na mesma cama, no mesmo quarto, porque a gente, no caso eu, trouxe uma amiga para morar com a gente. A minha amiga, ela sofreu uma agressão do então marido dela na época, ela tinha 2 meninas pequenas, ela não tinha onde ficar, então eu dei guarida para ela, né? Ela veio morar com a gente e a gente ficou dormindo no quarto e ela dividia a sala, que tinha uma cama um sofá-cama de casal com as 2 filhas. E aí, para ela não se sentir sozinha, ela trouxe uma amiga também para morar com a gente. Então ficamos morando ali na casa durante um tempo, eram elas 4, mais nós 2, então éramos em 6 dentro da minha casa. E era legal,
eu acho que a nossa relação era uma relação como outra qualquer. Porém, me incomodava muito saber que ele não sentia os mesmos sentimentos que eu. Então eu me esforçava muito para poder conquistar ele, para poder agradar ele, para poder transformar, né, o sentimento dele em algo parecido com o que eu tinha por ele, né? E era basicamente isso. Então eu era extremamente romântico, eu fazia tudo o que ele queria, eu tentava dar tudo o que ele pedia, mesmo não concordando com algumas coisas, ou tipo, me incomodando muito com alguns defeitos dele, eu fazia vista grossa por gostar dele, por querer agradar ele o tempo todo. Ou seja, naquele exato momento da minha vida, eu não tinha amor próprio nenhum, né? Primeiro era ele e depois eram os meus amigos e por último era eu. Então eu não pensava muito em mim, eu pensava só em agradar ele, em fazer o melhor para ele, em fazer ele estar confortável, em fazer ele feliz. E esse era o meu principal objetivo. Era fazer ele feliz, era fazer ele se sentir bem do meu lado, era fazer ele gostar de estar comigo. Mas a gente ia no cinema, a gente ia para um barzinho, a gente ia para casa de um amigo, a gente ia para qualquer rolê que fosse e ele me destratava de uma forma que me incomodava muito. E aí a gente começou a discutir, né, muito sobre isso. E aí era quando ele falava claramente, né, que a gente estava nessa relação porque ele estava me dando uma chance, mas ele não sentia nada por mim, e ele parecia sentir prazer em falar isso. Ele falava, muito nítido na minha mente, ele falava assim, eu não sinto nada por você, né? O máximo que eu tenho por você é consideração, você sabe disso. Isso me doía muito, sabe? Eu lembro que a gente ia no shopping, aí eu queria pegar a mão dele, aí ele falava, não vou te dar a mão. Eu falei, mas a gente é namorado, né? E quando eu via você namorando com outras pessoas, vocês andavam de mão dada, vocês brincavam no shopping, por que não comigo? Ele, porque eu não gosto de você, né? E ele falava que tinha vergonha de mim o tempo todo. Eu falava, você tem vergonha de mim? Ele, sim, você sabe disso. Aí eu ficava questionando, é por causa da minha idade? Aí ele, não sei, mas eu tenho vergonha de você. Ou seja, eu era muito humilhado e doía muito, me incomodava demais, mas eu não tinha amor próprio, eu não me amava, eu não... Pra mim tava bom do jeito que tava. Então eu entendo quando a mulher sofre abuso, quando a mulher sofre dentro de um relacionamento abusivo e pra ela tá tudo bem, sabe? Eu já tive nesse lugar. Eu já fui extremamente humilhado dentro de uma relação. Eu já fui completamente assim, tipo, vivia para outra pessoa e a outra pessoa me pisava, me humilhava, me destratava o tempo todo. E isso doía, mas eu preferia estar naquela relação sendo humilhado, destratado, do que não estar com aquela pessoa, sabe? É um sentimento muito louco. Eu não vou falar que eu me arrependo, porque isso me trouxe muito amor próprio hoje. Hoje eu saberia lidar. Saberia lidar não, eu não viveria uma situação como essa. Mas eu penso muito mais em mim hoje do que na outra pessoa, né, dentro de um relacionamento. É claro que o respeito tem que ser mútuo, o sentimento tem que ser mútuo. Então, se não tiver isso, não tem relação. E eu me lembro muito de uma vez que ele começou a falar sobre uma relação sexual que a gente teve com duas meninas que a gente tinha acabado de conhecer. A gente estava na casa de umas amigas, né, de um casal de amigas, e nós estávamos em 6. E aí foram amigas dessas meninas para lá. E aí em um momento eu estava na varanda da casa das meninas, tomando uma cerveja, conversando com o pessoal e tal. E quando eu entro na cozinha, ele tá dando conselho, né? E dando exemplos próprios de posições sexuais e de coisas que se fazem dentro de uma relação sexual para essas meninas, ensinando para elas como fazer.
Ah, se você fizer isso com seu boy, ele vai delirar, ele vai ir nas nuvens e voltar. Eu te garanto que ele não vai pensar em qualquer outra pessoa ou em qualquer outra situação que não seja em você ou em outra situação que seja com você. Você vai deixar ele de quatro por você. Vai por mim, faz isso. E ele estava simplesmente descrevendo o que eu fazia com ele. Mas ele não me dava crédito, entendeu? Ele estava falando de uma situação específica naquele dia, só para você entender. E aí eu olhei para aquilo e eu falei assim, gente, ao mesmo tempo que eu me sentia lisonjeado, eu me sentia extremamente humilhado, porque ele não estava me dando crédito. Ele não estava falando assim, olha, meu marido faz isso, meu namorado faz isso comigo, faz isso com o seu que vai... Não, ele estava falando como se ele estivesse falando de uma terceira pessoa. Aquilo me deixou muito feliz e ao mesmo tempo muito mal, porque eu fiquei pensando, será que ele pensa exatamente da forma que ele falou para ela? E ao mesmo tempo, por que ele não me deu crédito daquilo que ele estava falando? Ele estava falando de mim, claramente. Só que ele não me deu aquele crédito. E aí, só que eu guardava para mim. Eu geralmente não questionava ele, porque eu não queria que ele ficasse chateado comigo ou aborrecido dentro da nossa relação. Mas aí, gente, eu continuo contando um pouquinho da nossa relação no próximo vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando. Até o próximo. Beijo.